Olá galera da Infinity, eu sou o João Vitor. Estou aqui para contar para vocês a história que a Infinity premiou na ação solidária como a melhor história, foi a história da minha vida. E ela envolve poker, envolve quase 4 casamentos, envolve um intercâmbio e muito forró também. Ela começa quando eu estava tentando prestar as provas de vestibulares aqui no Brasil. E eu sabia que minha avó, quando eu completasse 21 anos, me daria um carro. Então eu pedi a ela que pudesse trocar o carro por um intercâmbio. E ela aceitou. Então foi a minha primeira chance de ir para outro país, e única até hoje. Eu fui para a Irlanda na época, o que, como consequência, fez com que eu terminasse um namoro que eu tinha aqui no Brasil e que era uma pessoa que eu amava muito. A gente tinha planos juntos e a gente teve que terminar. Também estava um pouco turbulento, não foi essa a única razão, mas ela foi uma pessoa que eu mais amei. Então guardem esse nome, no futuro eu vou pedir também uma ajuda para ela. Fui pro intercâmbio na Irlanda. Meu primeiro trabalho foi como rickshaw. Eu pedalava e levava as pessoas na garupa, na cabine da bicicleta. E era complicado, porque lá é muito frio e chove muito também, né? O pessoal às vezes até humilhava a gente. Então foi meu primeiro trabalho, mas estava bom, porque o dinheiro estava entrando, né? Então conseguia me manter bem lá, sem perder, sem gastar o dinheiro que eu tinha levado. Então eu fiquei nesse trabalho. Fiquei um tempo nesse trabalho e buscando sobre as universidades. Só que a faculdade, para quem não é europeu, é muito cara. A faculdade me custava assim, 18 mil euros por ano. O preço de uma faculdade de medicina aqui no Brasil. Não tinha essa possibilidade de eu pagar esse valor todo durante 5 anos, a não ser que eu fosse europeu. Logo depois desse trabalho como rickshaw, eu consegui trabalhar numa loja de burritos, e essa conquista foi uma grande conquista para mim, porque era a loja que eu mais gostava de comer lá na Irlanda. Quando eu soube que eles estavam contratando para ser atendentes lá, para preparar a comida, tudo, eu fiquei muito entusiasmado, assim, eu queria muito aquele trabalho, porque eu ia comer o que eu gostava e ainda ter o emprego. Então eu fiz a entrevista na época com várias pessoas, né, tinha muita gente ali. Eu fiz a entrevista e ele prometeu que ligaria para a pessoa que estivesse preparada para aquele trabalho lá. Eu saí da loja com todo mundo, né? E chegando na esquina, eu virei e falei pro meu amigo, cara, ele não vai me ligar, porque eu não tô preparado. E falei pro dono da loja, falei, olha, eu não tô preparado, eu quero ficar aqui mais tempo, quero aprender mais hoje, porque eu quero receber a sua ligação. Ele deixou e ele me ligou, passou 2 dias, ele me ligou, pô, foi uma felicidade tanto, foi meu primeiro trabalho lá, com carteira assinada, né? As coisas foram acontecendo, eu fui fazer capoeira, na capoeira eu conheci um grande amigo que me mostrou um trabalho que é o de entregador de pizza. Eu nunca tinha dirigido moto, não tinha carteira, aceitei, né, a ideia dele. Então comprei uma moto, que era uma scooterzinha, Honda Bis. E no dia que eu fui comprar, eu perguntei pra ele, tá, e agora, o que eu faço? Ele falou, cara, aqui acelera e aqui freia, o resto é com você. E eu, nunca tinha dirigido a moto, nunca. Peguei, saí acelerando lá, andando pela rua, mas deu tudo certo. Até tudo certo entre aspas, porque no segundo dia que eu tava com a moto, eu fui dar ré e ela bateu num carro de uma embaixada lá. Pra minha sorte, o cara tava dentro do carro. Então aí no final deu tudo certo, eu paguei lá o farol dele. Fiz um processo seletivo aqui no Brasil com o André Dex. O André Dex, ele é um grande jogador de cash game. Eu conheci ele pela internet, fiz um processo seletivo para ser o aprendiz dele. Ele falou, cara, eu quero você para ser meu aprendiz. E eu achei aquilo fantástico, eu imaginei trabalhar com poker, né? Eu gostava muito de jogar, eu trabalhava das 4 da tarde até 1 hora da manhã, e da 1 hora da manhã até as 9 horas da manhã, eu jogava. Então eu tive essa chance de trabalhar com o Dex, fui pedir demissão no meu trabalho. Quando eu fui pedir demissão no meu trabalho, o meu chefe parou e falou, você não pode jogar poker. E eu parei assim e falei, cara, mas eu gostaria de fazer isso. Ele falou assim, você vai se ferrar. O que eu posso fazer para te ajudar? E naquele momento eu falei, bom, eu quero fazer faculdade aqui na Irlanda. Mas para eu fazer faculdade aqui, eu preciso trabalhar essas horas. E mostrei, né, para ele, para eu poder pagar a faculdade.
E ele aceitou. Então beleza, fui lá, fiz a matrícula. E não é que logo na primeira semana ele já não cumpriu. Então eu percebi que eu estava entrando numa roubada, porque eu não ia conseguir pagar as próximas anualidades. Pedi para sair da faculdade e eu continuei lá trabalhando esse ano com esse de entregador de pizza. Então chegou o final do ano, chegou a hora de ir embora para casa. Já estava triste, né? Não consegui ficar lá. Eu tinha que voltar para fazer as faculdades aqui, continuar estudando. Então eu peguei e a minha família aqui ia se encontrar com a família daquela namorada que eu tinha terminado. E a gente ia passar o novo juntos, nossas famílias juntas, em Rio Verde, lá no Mato Grosso do Sul. Só que quando eu cheguei lá no aeroporto, para fazer meu check-in no dia 30 de dezembro, imagina, já estava tudo reservado aqui no Brasil pra gente ir lá. No dia 30 de dezembro, meu nome não estava na lista de tripulantes do avião. Não. E eu fiquei bem triste, assim. Eu não entendi. Liguei pra agência de intercâmbio, eu não ia poder embarcar, né, no avião. Liguei pra agência de intercâmbio e eles me disseram que a minha remarcação da passagem não tinha sido feita. Minha passagem era pra julho, eu tinha remarcado ela pra dezembro e essa remarcação não tinha sido feita. Não entendi, fui olhar nos meus e-mails por que aquela remarcação não tinha sido feita. E na verdade eles mandaram um e-mail assim pra mim. Tava escrito assim: segue a remarcação da sua passagem. E a remarcação, um documento. E eu, novo, né, talvez inexperiente em voo de avião, porque eu nunca tinha voado assim, sozinho, né, feito os processos todos. Então, eu não olhei direito. E na verdade lá no final tinha uma taxa de remarcação, que era R$60, eu não paguei. Então meu voo não foi remarcado. E no fim, para piorar, ao invés de eu comprar uma outra passagem para voltar, eu decidi ficar mais um ano com o dinheiro que eu tinha juntado. Então, fiquei, né, mais um ano, fui ficando e fui dançando forró. Eu tava já dançando forró, porque eu gostava, né, dessa questão da cultura brasileira. E aí eu fiz uma viagem para Londres para aprender forró, com a Camila. Lá tinha um festival, tem festival de Londres lá todo ano, que o pessoal faz, vai gente de todos os países. E eu fui nesse festival e também fiz aula lá com a Camila. Então fui no festival e nesse festival eu conheci o que viria a ser a primeira oportunidade minha de ficar na Europa, que foi uma francesa que eu conheci lá. A gente se conheceu lá, ficou tal. E quando eu fui depois de Londres, eu fui para Lisboa. Fiquei um mês em Lisboa, também aprendendo forró lá. E a gente manteve contato, né, do festival e ela tinha uma convenção para ir em Lisboa e ela foi lá numa viagem a negócios e a gente se encontrou. Depois que ela foi embora de Lisboa, ela me escreveu uma carta falando que queria que a gente ficasse junto e que eu poderia ir ficar na casa dela e estudar francês lá. E eu via naquilo uma oportunidade. Eu falei assim, nossa, olha aqui, a primeira chance que eu tô tendo de realmente ficar na Europa, eu já posso estudar francês. Se a gente casar, eu vou conseguir ficar lá na casa dela, fazer a faculdade que eu quero. Então eu vi uma oportunidade, só que ela já tinha 32 anos, eu tinha 18. Então eu não aceitei. Continuei lá no forró de Lisboa e lá no forró eu conheci a Thaís. Era uma brasileira que foi jovem lá para Portugal e conseguiu a ser portuguesa, né? Se tornar portuguesa. Ela já tinha 2 filhos, uma criança de 7 anos e um de 8, e eu tinha 18, então não tinha tanta diferença. Ela, nessa época, já tinha 19, né? Então eu tinha 19, então não tinha tanta diferença. A gente tinha uma relação boa e eu queria ficar com ela, né? E ela tinha 27 anos. Então a gente foi ficando junto e eu pedi ela em namoro, ela aceitou e a gente vinha com essa conversa, como que eu posso ficar? E eu jogava uns verdes assim também. Mas pra eu ficar aqui eu teria que casar, tá? Então uniu o útil ao agradável, eu gostava dela, né, um pouco e poderia fazer a faculdade. Só que a minha intenção era, eu vou ficar com ela um tempo, mas não pra sempre. E ela já via diferente. Então, também achei errado. Depois desse período que eu passei em Lisboa, fui pro Brasil. E aqui no Brasil também, buscando forró, eu percebi que eu não podia casar. Não podia fazer isso, né, com a minha vida. Então, eu passei uma semana aqui no Brasil. Voltei pra Europa com meus pais. A gente fez uma viagem rápida lá. E no final, passando em Lisboa, eu conversei com a Thaís e falei pra ela conheceu meus pais, eles gostaram muito dela, tudo, mas falei pra ela que não teria como eu casar
e achei melhor voltar para o Brasil e fazer a faculdade aqui no Brasil. Bom, voltando para o Brasil, eu fiz o vestibular, passei para EFON, né, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu passei para EFON e nesse tempo, antes de agosto, quando eu passei até janeiro, eu conheci a Adriele. E a Adriele, ela era dançarina, e a gente se deu muito bem ali, a gente tinha essa conexão muito mais forte do que com todas as pessoas. E a gente fez até o forró da Europa, ele é um pouco diferente do forró do Brasil. E como a Adriele era dançarina, a gente conseguiu fazer um workshop lá de forró e trazer um pouco desse forró europeu para lá no Mato Grosso do Sul. Foi muito legal. Bom, fui para a faculdade era no Rio de Janeiro e a Adriele morava no Mato Grosso do Sul. Então assim, logo a gente viu que não ia dar certo, muito tempo longe, a gente acabou terminando também. E aí foi passando o tempo, eu fiz a faculdade e no final da faculdade eu fui tentar fazer um embarque no Rio Grande do Sul e a Adriele estava em Santa Maria. Quando eu namorava com a Adriele, eu sempre incentivei muito ela, falava, poxa, você tem direito à cidadania italiana, faz, cara, faz, você tem que correr atrás. E ela, pô, mas por quê? Eu falei, você não sabe, às vezes a vida vai te levar pra lá, às vezes você vai conseguir uma oportunidade legal. E ficava na cabeça dela, porque era o sonho que eu tinha, acabei passando esse sonho pra ela também. E aí quando eu fui pro Rio Grande do Sul, passei em Santa Maria, encontrei com ela, que ela estava na casa de uma amiga, e a gente conversou, ficou lá, né, batendo um papo, e eu fiz essa proposta para ela. Falei assim, poxa, Adri, você conseguiu tua cidadania, sabe que eu sempre te incentivei, sempre sonhei com isso. Você não casaria comigo para me passar, né, a cidadania? E ela é muito amiga, assim, muito parceira, ela aceitou. Falei, não, beleza, a gente pode casar. Fiquei feliz demais, assim, foi tipo, caramba, uma vitória. Então fui já para Rio Grande, já pensando em cartório, como que eu ia fazer, as certidões, né, nossa. E ela de Santa Maria, que ela morava no Mato Grosso do Sul, foi para Natal, enquanto eu estava nesse processo de busca. E não é que em Natal ela conheceu um cara e se engravidou do cara. Caramba, quando ela me contou, depois de um mês, eu já com as coisas prontas, nossas certidões prontas, um presente pra ela que eu ia dar, ela queria fazer uma tatuagem e eu tinha marcado pra ela uma tatuagem com um cara super legal que ela gostava pra caramba pra fazer a tatuagem dela. E ela me dá a notícia que ela engravidou. E aí foi um momento assim, pô, desabou, né? Desabou. Minha chance tinha passado, infelizmente, mas eu fiquei feliz assim por ela, né? A filha dela é linda, a Aurora, e ela tá bastante feliz morando em Natal com o rapaz, então, pô, ótimo pra ela, mas infelizmente o meu sonho ficou de lado. Bom, depois disso eu fiz um estágio, né? Eu tive que ficar 1 ano no mar. Eu comecei a estudar para uma prova, terminei meu estágio, eu continuei estudando para essa prova e de repente meu comandante ligou e falou: João Vitor, abriu vaga aqui no Farsaga. Pensei naquela hora, caramba, eu vou desistir de todo o meu estudo, que eu vim estudando para essa prova há muitos anos, e eu pensei bem e aceitei. Então fechou a porta da minha vontade, naquela época eu tinha construído, de passar nessa prova, para começar um novo projeto nesse navio. Foi tudo muito rápido, né? Me ligaram e em 15 dias eu já estava embarcando. Então assim que eu aceitei, eu comecei a pensar, gente, agora que eu já desisti dessa prova, eu posso tentar começar a ir embora de novo. Então eu peguei, mandei uma mensagem para aquela menina que eu tive que deixar para fazer o intercâmbio, para Amanda, mas dessa vez eu mandei uma mensagem para ela diferente. Eu falei: Amanda, agora minha vida mudou, não estou mais estudando para essa prova, mas você pode me ajudar, porque ela também tem cidadania italiana. E eu falei: poxa, se você casar comigo, eu consigo trabalhar com a minha profissão fora do Brasil, e isso vai ser muito melhor para minha carreira, para minha vida. Quem sabe eu não consigo isso no futuro. E a Amanda aceitou, só que ela pensou um pouco e me respondeu, falou: olha, eu não posso casar com você, porque isso vai ser uma coisa que vai me acompanhar todos os dias, eu vou todos os dias pensar nisso, tem uma carga emocional muito grande, e eu não é só um papel,
Então eu não posso fazer isso. Eu fiquei triste, mas claro, esperava, que não é uma coisa simples, né? Então passaram-se esses 15 dias, eu fiz o meu primeiro embarque. Conversando com um amigo meu, poxa, cara, pedi a Amanda em casamento, ela não aceitou. E, pô, não tem jeito mesmo, o único jeito que vai ser eu conhecer o amor da minha vida lá fora, mais pra frente. Porque todas as minhas cartas já tinham acabado aqui. Eu não tinha mais pra quem eu pedir nada. Então, conversando com esse amigo, eu falei assim, pô, cara, olha aqui minha árvore e tal, passou minha geração, eu já não tenho oportunidade. E ele olhou, cara, você sempre teve direito. Você sempre teve direito, porque a cidadania italiana, ela não tem geração e tal. Me explicou e eu falei assim, não acredito. Aí foi a hora que eu, putz, não acredito, cara. E ele me falou assim, ó, manda mensagem pra Infinity, eles são muito bons, tem um atendimento bom, fez uma recomendação legal lá da Infinity. Eu mandei mensagem, eles me responderam por áudio, marcaram uma ligação, a gente conversou. Foi sensacional, assim, um atendimento muito bom. E eles me deram a notícia que eu mais esperava na minha vida inteira. Você tem o direito e a gente pode te ajudar. Então foram as melhores coisas que eu ouvi, assim. Na hora, eu mandei uma mensagem pra Amanda lá. Eu falei assim, olha Amanda, tenho direito à cidadania, falei com a assessoria. Não, a gente não precisa casar. Queria visitar ela e eu queria mostrar pra ela que quando eu a visitasse, não seria pelo interesse da cidadania. Então, pô, foi muito legal. Recebi essa notícia da Infinity, que eu tinha direito à cidadania. Então, um conselho que eu dou pra vocês é... Cara, muita gente deve ter direito e não sabe, porque nunca fez a árvore genealógica. Busque as informações de uma assessoria para criar sua árvore genealógica. Com certeza, conta com a Infinity, eles são sensacionais, são muito bons. Não percam um tempo, entendeu? Busquem mais informações. Olha quantos anos eu perdi por não ter buscado uma assessoria, por ter tido essa inexperiência. Poderia hoje estar lá na Europa já com a minha faculdade sem depender de ninguém. Então foi um erro que eu cometi e eu espero que vocês não cometam esse erro. E hoje estou bastante feliz, a Infinity me presenteou, estou com eles agora até a conclusão desse processo, que vai ser muito legal pegar minha cidadania agora. E um mundo que se abre, né, de oportunidades, de os mestrados, os cursos que eu posso fazer agora fora do Brasil vão ficar muito mais baratos. E a chance de trabalhar fora, são oportunidades novas que aparecem. Então é isso, essa foi a minha história de como muitas tentativas me levaram à Infinity e a saber que eu tenho direito à cidadania e a ter ganhado aí esse presente fantástico da ação solidária da Infinity de final de ano. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até uma próxima.